Romanos capítulo 8, verso 11. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Vivifica-nos, ó Senhor, por sua grande misericórdia, pois tu tens este ministério de vivificar. Quando Satanás tem o ministério de matar, mas tu vivificas o que está morto. Tu podes levantar cada um, como o Senhor tem nos levantado, tirado da morte, do pecado, do engano, da angústia, da tristeza, da amargura, da adversidade da vida e nos levado à vida eterna, à vivificação espiritual, onde podemos sentir sua presença. Obrigado por este ministério vivificador que entra em nós e nos vivifica, tirando a morte de lado, a morte espiritual, e colocando a vida divina, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O poder vivificador abriu para nós os 7 selos, diz o profeta. O poder vivificador. Nós vamos estudar um pouquinho dentro da mensagem ao nascer do sol. Quando o sol nasceu pela primeira vez, sabemos que ele veio para trazer vida. O sol traz vida. A vida botânica que precisava, na primeira vez que Deus disse haja luz e houve luz. Depois teve um dia que houve uma dupla ou um duplo nascimento do sol, um duplo nascimento. E este foi quando Jesus Cristo ressuscitou. O sol trazendo a vida botânica, aparecendo de manhã, e também o sol da vida, o sol da justiça, trazendo salvação para o povo. Uma dupla saída do sol. Mas esse poder vivificador não era para ficar apenas na igreja primitiva ou nos homens do Antigo Testamento. O poder vivificador é poder que dá vida a uma coisa morta. É o poder que dá vida. Algo está morto, então ele vem e vivifica.
e nos vivificou. Então, Cristo tem feito isto por nós, tem nos vivificado. Isto é o que é ser vivificado, é viver outra vez. Estava morto em delitos e pecados e agora vive para Cristo. Muitos, diz o profeta, que dirão, como gostaria de haver vivido naquele tempo, no tempo da igreja primitiva. Quantos, olhando para trás, pode pensar nisso? Eu gostaria de ter vivido naquele tempo. Aí o irmão Branham diz, mas você vive num tempo muito melhor. Mas a pessoa pode não enxergar. Você sabe que a maioria das vezes isso acontece. Você está num estado melhor e não reconhece o estado que você está. E assim foi no tempo do irmão Branham. É o tempo do irmão Branham. A pessoa pensar, se eu tivesse vivido no tempo da igreja primitiva, a pessoa não estava enxergando direito. Ela não estava enxergando bem. Porque no tempo da igreja primitiva, por mais que fosse bom, não tinha as revelações. As revelações eram para ser dadas na voz do sétimo anjo, no último tempo. Sétimo anjo mostra que é a sétima era, Laodiceia. Viria o sétimo anjo para trazer outra vez uma dupla saída de sol, ressuscitar dentro do denominacionalismo escuro essa noiva. Foi uma dupla saída de sol. Teve um sol natural, um sol botânico para dar vida botânica, mas teve o sol para trazer vida no entardecer. A luz de Deus trazendo vida para nós no entardecer. Então, viver nos dias de irmão Branham, a pessoa não podia pensar, se eu pudesse ter vivido nos dias de Paulo. É não estar enxergando o que Deus estava fazendo. É não estar enxergando. Hoje mesmo, sem ter todos aqueles sinais que o irmão Branham teve, porque o irmão Branham foi um profeta, ele tinha que ter aqueles sinais no início do ministério e depois prosseguir, mudar de etapa o seu ministério. Da primeira etapa passar para a segunda, da segunda etapa passar para a terceira, e na terceira etapa ele já estava pregando almas que estão em prisão hoje. Já era a terceira etapa do irmão Branham aqui na terra. Então, viver nos dias do irmão Branham tinha que reconhecer que era o maior privilégio. Era viver no tempo da última manifestação da vida, do sol da justiça manifestando no entardecer. É a última manifestação. Depois do sétimo anjo, só tem o arrebatamento, o rapto. Só isto que existe. Porque não adianta pensar em mais algum mensageiro, porque não existe mensageiro para os gentios depois do sétimo anjo, depois de Malaquias 4. Não tem mais mensageiro. Depois da sétima era, não tem mais mensageiro. Porque o mensageiro da sétima era é tão glorioso esse ministério, que se as pessoas pudessem ter a revelação que é o ministério do sétimo anjo, que veio em Laodiceia, e que não parou em Laodiceia, mas tem um ministério que carrega uma manifestação tríplice, e dentro desta manifestação tríplice, que é Elias, filho do homem, sétimo anjo, temos as aplicações, nós temos que colocar no lugar, para você ver que não existe mais mensageiro depois do sétimo, depois de Laodiceia, porque o próprio mensageiro, a Laodiceia, ele traz o batismo com o Espírito Santo e a pedra de coroa para cada indivíduo no corpo de Cristo. É isso que faz, é um ministério tríplice de toda forma que você vê. Começa em Laodiceia, Espírito Santo e pedra de coroa.
É o ministério tríplice. Ele traz esse ministério tríplice de Elias, filho do homem e sétimo anjo. Laodiceia, batismo com o Espírito Santo, pedra de coroa. Isso tudo está ligado ao ministério do profeta. Eu tenho que falar isso e repetir, e tenho que dar a mensagem. O único lugar provido por Deus para adoração, 202, para que a pessoa possa ler, para ver onde que o irmão Brana estava. Ele diz: estamos na pedra de coroa. Então, se o irmão Brana diz estamos na pedra de coroa, não podemos dizer estamos no amor fraternal. Não podemos. Temos que dizer o que disse o profeta. Ele mesmo foi quem disse: diga somente o que eu disse, porque eu tenho dito a verdade, eu tenho dito o que ele me disse para dizer. Então, se o irmão Brana diz que está na pedra de coroa, mas nós sabemos que ele começou em Laodiceia, mas ele não parou em Laodiceia, como ele começou no entardecer, que foi o seu nascimento, mas não parou no entardecer. Do entardecer ele foi pregando, entrou no anoitecer e depois chegou à meia-noite, e ele é o mensageiro quem disse: eis aí vem o esposo. Mateus 25, 6. Eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então é um ministério tríplice. De todas as maneiras você vai ver acontecendo essas três coisas. Mas senão as pessoas, se elas não têm a luz, elas ficam só no entardecer e não vão até meia-noite do ministério do Elias. Eles não podem caminhar, eles ficam até irmão Brana, Elias, e não vai mais. O carro encrava por ali. Eles ficam irmão Brana, sétimo anjo, e é da era de Laodiceia, e ali parou, ele não é mais nada, não subiu mais. Então a igreja ficou só tendo os ombros. Ele mesmo ensinou isto, provando sua palavra. Diz: nós estamos aqui na era do pescoço. Exatamente no pescoço é a era do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo está atuando. Por isso o Espírito Santo é o profeta da era. O profeta da era, William Brana, não é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é o profeta da era. Agora, eu vivendo numa era dessa, de revelação, de abertura da palavra, como que eu poderia ter vontade de voltar à igreja primitiva, de viver, se eu tivesse vivido naqueles dias? Gente, eu estou vivendo com o maior privilégio. Você vive com o maior privilégio. É só enxergar. É só enxergar. É a mesma coisa de uma pessoa que foi tirada da miséria, não tendo o que calçar, o que vestir, o que comer, e ser posicionada num lugar que ela tem o que calçar, o que vestir, o que comer com fartura, e ela dizer: se eu pudesse voltar àquilo que eu era. Isso é ser infeliz, é não reconhecer. Você saber aonde você está vivendo hoje. Deus te tirou da miséria do mundo, Deus te tirou da miséria da cegueira de Laodiceia. Irmão, não tem coisa melhor do que saber que nós nascemos em Laodiceia, mas não estamos nela mais. Nós nascemos nela, mas já saímos dela. Obra-prima 161. Diz: a noiva nasceu ali, mas saiu dali. Nós não estamos lá, porque se estivéssemos lá, nós estaríamos envoltos à cegueira, à nudez espiritual. E a noiva de Cristo, ela é vestida, ela comprou o colírio do profeta de Deus. Foi Deus dizendo: você vem a mim e compra esse colírio. Mas o colírio estava na mão do profeta, do sétimo anjo, na era de Laodiceia. Você toma aquele colírio, enxerga e sai da era. É só pegar aquele colírio, pingar nos olhos, e você vê onde eu estou. Ou eu tenho que estar no Espírito Santo. O Espírito Santo sempre foi derramado no entardecer. Se você vê, a vida é no entardecer. Você vai ver, foi no entardecer que foi pedido a vida do Cordeiro, foi no entardecer que o Cordeiro de Deus morreu para nos salvar, foi no entardecer que Deus mandou William Brana, o sétimo anjo, para trazer esta mensagem para nós. Entendeu? É uma vida que vem no entardecer, mas a vida para quem foi predestinado, para aquela classe de vida, a classe de vida do sol da manhã e do sol do entardecer. Quantos sóis existe? Aí é um só. É o sol da manhã, é o mesmo sol da tarde.
Não é outro sol, um sol de manhã e outro à tarde, é o mesmo sol. Então agora no entardecer ele veio, este sol, o sol da brandura da palavra, da revelação da palavra. Como que eu poderia pensar em viver, se eu tivesse vivido nos dias dos apóstolos? Eu vivo num tempo muito melhor. No tempo de Pedro, ele não sabia o que eram 7 selos. Paulo não sabia, porque não era para ser dado a eles. A revelação não era para ser dada a eles. Quando João o soube na ilha de Pátimos, é porque João é um tipo da noiva, que ela sabe. Então João teve os símbolos, mas depois dos símbolos ele teve a revelação dos símbolos. João teve tudo. Isso é o que a noiva tem no último dia. Ela tem os símbolos do Apocalipse, mas ela tem a revelação dos símbolos através do 7º anjo. Mas ninguém pode ter a revelação destes símbolos do Apocalipse, e tudo que mostra ali mostra em símbolos. Mas ninguém pode ter a revelação dos símbolos sem ter o 7º anjo. O povo engasga com o profeta, é por isso que eles ficam cegos em Laodiceia. Aquele que enxerga sai de Laodiceia. Ele enxerga a mensagem da hora. Ele enxerga o que Deus está fazendo agora a favor do seu povo. Amém? Glória a Deus. Eu estou falando, isso está no parágrafo 189, ao nascer do sol. Você dirá, como gostaria de haver vivido naquele tempo? Você vive agora num tempo muito melhor. Então, se eu vivo num tempo muito melhor, por que pensar naquele tempo de Paulo, de Pedro, que era maravilhoso, mas não tinha a luz que tem hoje? Não tinha. E ninguém durante as eras conseguiu manter a luz que Paulo teve, que Pedro teve. Ninguém durante as eras conseguiu. A igreja teve que morrer no concílio niceno, porque não conseguiu manter a luz, e Deus avisou a igreja: se você não manter esta luz, eu retirarei de você o seu castiçal, a sua luz. E Deus cumpriu sua palavra. Deus retirou a luz, e eles tiveram que pagar o preço depois de 1000 anos de trevas. E o mensageiro vinha, tinha que pregar entre trevas. A mensagem de Columba foi a mensagem que veio entre trevas. O povo estava em trevas, trevas de 1000 anos. Desde o concílio niceno, que começou aquelas trevas, ela foi aumentando, e depois chegou na era das trevas, e foi 1000 anos de trevas. E Deus, com um mensageiro, laboreando naquele tempo, apenas por causa dos eleitos. Deus ama seu povo. Deus ama. Mesmo no sofrimento que eles estavam morrendo, Deus chegava e dizia: conheço as tuas obras, conheço a tua fé, e as tuas obras, o teu labor é muito melhor conhecido por Deus hoje do que por qualquer pessoa. O marido não conhece, a esposa não conhece, filhos não conhecem, pais não conhecem seu labor, mas Ele conhece seu labor, quer dizer, seu trabalho, o trabalho que você tem para seguir a Deus, o trabalho, a luta que você enfrenta. Não pensa que isso não tem uma recompensa, isto virá um cheque no final, o salário vem no final. Muitos querem receber adiantado, depois trabalham desanimado, gente. Você já viu quem recebe adiantado? Já receberam adiantado? Irmão Ronilson, você viu como é que você recebe adiantado? Depois para trabalhar, meu Deus, eu já comi aquele dinheiro. Você já receberam adiantado? Depois vai trabalhar. Aí você trabalha, mas eu já recebi, não vou receber mais, já recebi. Deus deixa a coisa tudo para a última hora, diz aqui, o salário é no final. Não importa que você chegue às 5 da tarde, que eu te chamo na 7ª era, às 5 da tarde, para ir para o trabalho. Não importa, mas o cheque já está preparado. O mesmo salário de Paulo, que chegou às 9 da manhã. O mesmo salário de Paulo, certo? É o mesmo.
O mesmo salário vem para nós, é cheque igual. Deus não tem desigualdade entre seu povo, Deus trata igual. Por isso o comunismo quer acompanhar algo de Deus, mas isso é do homem, é Deus quem faz isto. Igualdade é só Deus. Só com Deus você tem igualdade. Todo mundo come igual, todo mundo veste igual, todo mundo tem o mesmo espírito. Essa é a igualdade que Deus tem para o seu povo. Não através da força, por isso Deus não te força a segui-lo. Você tem que ter prazer em vir servir a Deus. Ele quer ver a sua livre, espontânea vontade. Ele quer ver a atuação do seu livre-arbítrio dentro da escolha que ele fez. E quando ele vê isso, Deus se alegra. O próprio Deus se alegra. Aleluia. O próprio Isaías falou sobre isso. Ele se alegrará vendo a recompensa da sua alma. Isaías 53. Ele verá a recompensa da sua alma e se alegrará. Deus vê isso. Quando Deus vê, mesmo ele sendo eterno, mas quando ele vê nós aproximando cada dia, lutando com esse livre-arbítrio que ele deu, lutando e aproximando mais dele, isso alegra a Deus. Isso entristece Satanás. Por isso, quando você começa a desviar dos mandamentos de Deus, é quando você entristece ao Espírito Santo. E Paulo falou para não entristecer ao Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aleluia. Vamos ver se eu chego onde a gente tem vontade, para dar mais um pouquinho dentro da mensagem do profeta, né? Agora, para os que estão anotando as referências, anotem 1 Tessalonicenses 4,16. Notem quão belo é isto. Os santos, aqueles que agora dormem em Cristo, estes Deus os trará consigo. O entendem? Vocês entendem isso? Os santos, aqueles que dormem, Deus os trará consigo. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 16, eu vou ler. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que já partiram com segurança, partiram com revelação, partiram com luz. Não quero que você seja ignorante, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque um filho de Deus tem esperança. Morreu um filho de Deus aqui, você não vai entristecer como os demais que não têm esperança, que nunca mais vai ver aquela pessoa. Mas você não precisa disso, você tem esperança de que vai ver, você não é um ignorante. Paulo diz, irmãos, não sejais ignorantes. Porque o choro pela separação da pessoa é uma coisa, mas a pessoa deveria pensar nisto, que eu vou encontrar com esta pessoa outra vez, vou encontrar. Então eu não posso lamentar como os ignorantes lamentam, porque eles não têm mais esperança de ver aquela pessoa. Eu tenho dito, morre uma pessoa que serve a Deus, a família não serve a Deus, eles estão como sem esperança. Mas eles estão vivos, eles ainda podem se preparar para poder ver aquela pessoa outra vez. Do contrário, eles não verão. Será uma separação da família mesmo. É uma família aqui na terra separada e depois é separado eternamente. Porque se a pessoa não aceita a mesma mensagem, o mesmo evangelho, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, não pode estar no mesmo céu, na mesma terra prometida, no novo céu e nova terra, no milênio, nas bodas do Cordeiro. Não pode estar, porque não aceitou o mesmo Deus. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, porque se cremos, como Paulo vem dizendo, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aos que em Jesus, mas tem uns que dormem fora de Jesus, tem uns que não dormem em Jesus, Jesus é a palavra. Aos que em Jesus dormem,
Tem uns que estão dormindo em Santíssima Trindade, combatendo a Jesus e rejeitando o batismo em nome de Jesus. Você pensa que esse povo terá alguma chance quando eles rejeitam o batismo no nome do próprio Salvador, que eles dizem ser Salvador deles? Não tem jeito mais. É isso que deveria perceber. Eles 10, 30 anos, 40 anos de crente e depois no final viveram na ignorância de não ter recebido o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, começado por ali. Eles ignoraram isto. Então São Paulo vem assim dizendo: assim também aos que em Jesus dormem, não na Santíssima Trindade dormem, mas os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Quem vai vir com Jesus na ressurreição é aqueles que dormiram com Jesus. Vocês têm que saber que dentro do período que não tiver um profeta, no período de Lutero, de Wesley e pentecostais, dentro daquele período, daquelas eras que não tiveram um profeta, eles morreram em Santíssima Trindade, morreram na ignorância, mas não tinha luz para ver o batismo em nome de Jesus Cristo. Eles não tinham luz para ver um profeta. Então eles alcançam a recompensa em suas eras pelo que eles ouviram. Mas os pentecostais de hoje, os luteranos de hoje, os wesleyanos de hoje é diferente. Deus está dando luz. Deus está mostrando o sol do entardecer, que é o mesmo sol da manhã. E eles estão rejeitando a luz. E quando eles rejeitam essa luz que vem no entardecer, eles rejeitam essa luz, eles não enxergam nem o nome de Jesus Cristo no batismo, então esses não vão entrar, irmãos. Eles têm que ser despertados, povo pentecostal em geral, vocês têm que ser despertados. Vocês estão rejeitando o próprio nome do Salvador no batismo, não terão nenhuma recompensa, não. Vocês não serão tratados como ignorantes, não, porque vocês ouviram. Serão tratados como rejeitadores e praticantes de iniquidade, Mateus 7. Mas eu curei enfermos no seu nome, expulsei demônio no seu nome, eu preguei no seu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é quando você sabe que o batismo é em nome de Jesus Cristo e rejeita. Isso é praticar iniquidade. Você sabe que é certo e faz o errado. Isso é praticar iniquidade. Entre quem é? É exatamente os crentes. Não serão os incrédulos, não serão os ímpios, os iníquos, não, serão exatamente os crentes. Por isso São Paulo diz: Deus aprove salvar os crentes. Deus nunca aprove salvar incrédulo. Deus aprove salvar os crentes. Para ser salvo, você tem que ser crente, tem que crer em Deus. Você tem que crer no batismo. Aquele que crer e for batizado, tem um será ainda no meio aí. Já não é salvo direto, não. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Se a pessoa não aceita nem o batismo, para estar dentro do será salvo, para depois ela contornar a situação através do livre-arbítrio que Deus te deu, e você chega e diz: eu prosseguirei, não ficarei apenas no batismo, porque o batismo é como a travessia do Mar Vermelho. Eles atravessaram o Mar Vermelho, mas morreram no deserto. Muitos passam pelo batismo em nome de Jesus Cristo, mas morreram no deserto. Não morreu na denominação, mas estão morrendo aí no deserto, sem igreja, sem lugar para congregar. Não sabe mais onde ir, no deserto. Eles estão morrendo. Saíram da palavra, deixaram Moisés do dia, deixaram Josué do dia, estão mortos no deserto da vida. Amém. Amém? Muito bem, aleluia. Os santos, eu começo a ler, paro, né, rapaz? Deixa eu prosseguir aqui um pouquinho na leitura. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos,
para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os vivos não vão na frente dos que dormem. Não precederemos. Por quê? Porque não precederemos aos que dormem. Aí vem os sinais, o porquê não ir na frente dos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Você sabe o que é a mensagem do entardecer? Você sabe o que é Malaquias 4? Deixa eu clarear para você, porque já é sol do entardecer, depois da meia-noite, estrela da manhã. Eu creio que nós estamos aqui já no nascimento, é a estrela d'alva, a estrela da manhã. É Jesus Cristo novamente mostrando estas verdades para nós neste momento final, quando nós estamos no final de tudo, no final dos tempos. Então, olha aqui, você sabe o que é isso? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O mesmo Senhor descerá do céu. Todos nós pregamos, irmão Brana pregou a mensagem o rapto e disse o que era o rapto. Ele diz o rapto, ou melhor, o alarido. O que é o alarido? Ele diz, é a mensagem. O que é o alarido? É a mensagem. Mas espera lá, o alarido é a mensagem? Então o que é o mesmo Senhor descerá do céu com alarido? Olha aí, gente, Deus descendo do céu com essa mensagem dentro de um homem. O mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor descerá do céu e fará três coisas. Se ele tem um ministério tríplice de Elias, filho do homem e sétimo anjo, ele tem um ministério tríplice, aí vem você vê três coisas acontecendo nesse período final, quando o Senhor, não dois senhores, não três, o mesmo Senhor descerá do céu, e quando ele desce do céu acontece três coisas. Deus descendo do céu é a mensagem, porque o irmão Brana estava na terra. Deus desceu do céu e veio no irmão Brana, o mesmo Senhor. Você sabe o que é isso? Você sabe que a manifestação de Elohim, que era o Senhor lá atrás, era o Criador, é o Todo-Poderoso, que manifestou para Abraão. Então a mesma coisa, agora o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. Deus teve que descer do céu para dar o alarido. O alarido tem que estar dentro de um homem. Tem que estar dentro de um homem, que é o alarido, é a mensagem. Foi por isso que em 1933, aquela bola de fogo sobre o rio Ohio, quando o irmão Brana batizava a 17ª pessoa, entre 500 pessoas que iam ser batizadas e mais ou menos 4.000 assistentes, daquela bola de fogo veio uma voz que disse: assim como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Por que a tua mensagem? Porque era o Senhor descendo do céu com o alarido. Essa mensagem é o alarido. Mas eu quero que você entenda que é o Senhor descendo do céu. Quem rejeita o alarido não pode ir para o céu, porque está rejeitando a mensagem do Senhor que desceu do céu. Eles estão rejeitando a mensagem deste Senhor que desceu do céu. Eu volto a frisar, irmão Brana não desceu do céu. Quem desceu do céu foi o Senhor com a mensagem para o irmão Brana. Agora, Deus não pode pregar se não for através do homem. Ele podia ter chamado o sol e disse: faz uma pregação. Lua, faz uma pregação. Ele podia ter chamado todos os astros e disse: todos vocês vão ser meus comissários. Ou fazer pregação e diz: não, mas não, a questão não foi astro que pecou, não foi astro que caiu, eles permanecem no seu lugar, quem caiu foi o homem. Aí Deus veio e matou o cordeiro, depois diz: eu vou morrer também, esse cordeiro está apontando para mim que eu vou morrer. Quando Jesus veio na terra, João Batista apontou para ele, diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque aquele primeiro cordeiro tirava o pecado de Adão e Eva, mas Jesus Cristo não tira o pecado de um casal só, ele tira o pecado do mundo. Mas o sangue daquele cordeiro, que era tipo, tirava o pecado de Adão e Eva. Foi para Adão e Eva, e era tanto só para Adão e Eva que durante o Velho Testamento as famílias tinham que oferecer seu cordeiro a Deus. Se não tinha cordeiro, oferecia pombinho para Deus, porque tinha que ter sangue. Não era um objeto, não era essas flores aqui não, flor de plástico, como muitos crentes são. Só cheira plástico, não tem vida, não tem vida.
Aquilo que tem vida, sabe o que mostra uma planta que tem vida? O momento que ela enfrenta a hora boa, ela fica alegre, a planta fica viçosa, mas quando chega uma hora dura para a planta, ela entristece, ela encolhe, é algo difícil, está mostrando que tem vida nela, que ela sente. O crente tem que mostrar que ele não é feito de plástico. Esse povo não é feito de serragem, como diz o irmão Brana. Esse povo não é feito de serragem. Esse povo não é um boneco de pano. Esse povo tem vida dentro deles. E essa vida, quando você passa por lutas que você entristece, você tem que saber que o próprio Deus na terra passou por isso e entristeceu. Quando você sofre, Ele veio aqui e sofreu. Quando você sente sede, sente fome, Ele veio aqui e sentiu. Até na hora da morte, tenho sede. E a sede era que aquele povo reconhecesse o que ele era. Que aquele povo reconhecesse o que eles estavam fazendo. Mas eles não puderam reconhecer. Mas quando a gente pode perceber a atuação de Deus, a atuação do Espírito, trabalhando no meio do povo, para poder trazer esta mensagem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Eu gosto de bater bastante nisso, porque é falado só superficialmente, e eu não quero transmitir uma mensagem superficial, eu quero transmitir do jeito que ela é. Se essa mensagem é o mesmo Senhor descendo do céu, essa mensagem é o Senhor dentro do profeta, e quando você aceita essa mensagem, você não está aceitando o profeta, você está aceitando o Senhor. Quando você rejeita essa mensagem, você não está rejeitando o profeta, você está rejeitando o Senhor, porque é o Senhor que desceu do céu com ela. E na descida dele ele faz três coisas: ele traz o alarido, a voz de arcanjo, que é a ressurreição, e a trombeta de Deus, que é a reunião de todos para encontrar com o Senhor nos ares. Essa descida do Senhor, o Senhor desce, e desce de uma forma completa, faz um trabalho completo. Porque o ministério de Elias, ele veio completando seu ministério. Elias, filho do homem, e sétimo anjo. Elias em Malaquias 4, filho do homem em Lucas 17, 26 a 30, e o sétimo anjo em Apocalipse 10, 7 e outras escrituras. Ele mostra tudo claramente isto para nós. Quando você vê a mesma escada de 3 degraus, irmão Brana vindo em Laodiceia, saindo de Laodiceia, recebendo o Espírito Santo e trazendo esse mesmo Espírito Santo para a igreja, batizando a igreja com o Espírito Santo. É isso que faz o Senhor Deus. Com a mensagem, Ele te batiza com o Espírito Santo. Quem está batizado com o Espírito Santo está fora das eras, está fora do tempo, fora das eras. Por isso você tem que reconhecer que você veio da eternidade. É por isso que você está retornando para lá. Quem não sai de Laodiceia não tem de voltar para a eternidade. Por quê? Porque ele fica no tempo, na era do tempo, e tem que sair do 7, como chega no milênio. Se ficar só no milênio, ficaria no período do tempo. Mas esse mundo não vai ficar só no período do milênio, que será muito bom. Mas esse mundo tem que saber que vai ter que dar lugar para novos céus e nova terra, que é santa convocação, que é além do tempo, é fora do tempo. Santa convocação é fora do tempo. Amém. Glória a Deus. Oh meu Deus, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Para começar, olha, nós que estávamos mortos, vamos começar da parte simples aqui, porque isso daqui é um acontecimento real. Mas eu vou começar de uma forma simbólica, porque nós já fomos ressuscitados porque estávamos mortos em delitos e pecados. Esta mensagem nos ressuscitou, tirou nós da Santíssima Trindade, tirou nós das denominações. Nós estávamos mortos lá para essa mensagem, nós estávamos mortos, como eles estão mortos para o batismo em nome de Jesus Cristo, para um profeta, nós estávamos também, mas Deus nos vivificou. Então, para nós já começou isto, para nós já veio a mensagem, para nós já veio a voz de arcanjo, porque nós já tivemos uma ressurreição dentro do denominacionalismo escuro. O profeta fala nessa mensagem que é o nascer do sol. Nós saímos
numa ressurreição dentro do denominacionalismo escuro, mas ainda existe uma ressurreição física mesmo, existe. Isso vai acontecer com os nossos irmãos que já partiram, vai acontecer uma ressurreição física com eles, mas primeiro está acontecendo é conosco. Primeiro nós ouvimos o alarido, nós fomos ressuscitados do denominacionalismo escuro, Deus nos ressuscitou de lá, e nós já ouvimos a trombeta, nos reunimos nessa mensagem. O que é a trombeta de Deus? É para reunir, para ir para o rapto, para subir. E o que é essa mensagem? Ela está te reunindo tudo num lugar só, que é Cristo. Essa mensagem reúne o povo num lugar que é Cristo. Cristo é a palavra, e Cristo não é a palavra de ontem, Cristo é a palavra de hoje. Cristo é a palavra do dia, manifestada, revelada e manifestada em carne, não somente no profeta, mas em mim e em você. Amém. Aleluia. Essas coisas dão entusiasmo para a gente. Quando você está pensando em morrer, que você aceita essa mensagem e diz, não, eu vou viver. Eu vou viver. O velho anima quando ele aceita essa mensagem. Quando essa mensagem desce no coração do velho, ele diz, eu pensei que ia morrer, pai, mas não vou morrer nada não. Eu sou eterno. Eu peguei mesmo, eu dizendo na mensagem, eu não sou novo não. Aí eu disse, nem velho. Aí ficou no ar e diz, eu sou da eternidade, eu sou eterno. Foi coisa boa você pensar nisso, que aí você não tem medo da velhice. A velhice não é nada. A velhice você amarra ela assim do jeito que ela enruga, você amarra ela com as rugas, tudo joga fora e diz, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu pertenço a Deus. Agora fica, eu sou velho, estou morrendo. Não, espera lá, aceita a mensagem do dia, que você está vivo espiritualmente, isso é que manda. E o corpo está caindo e a alma está tão viçosa diante do Senhor. Amém, aleluia. Isso anima os velhos, não anima? Aí nós ficamos garbosos. Já pensou bem? Não é Pimenta? Já pensou bem nós? É coisa boa. Os santos que estão nos sepulcros, repousando como estava fazendo Eliseu. Eliseu estava repousando. Vê você? Eliseu estava repousando, que um dia aqueles exércitos, um lutando contra o outro, e aí eles enterraram um defunto e encontraram um exército lá que vinha, irmão, jogar esse defunto ali, mas a sorte que, sem saber, eles estavam perto da cova de Eliseu. Aí jogaram o defunto e correram do inimigo, e jogaram o defunto ali, saiu correndo, e quando o defunto bateu nos ossos de Eliseu, o defunto foi vivificado. E para mim agora, a etapa, o curso da vida daquele povo foi mais dura, porque um olhava para trás e dizia, lá veio o inimigo, ele diz, não é só inimigo não, aquele irmão que nós ia sepultar, jogamos ele, está vindo também, irmãos. Meu Deus do céu. Não é somente o inimigo não, aquele irmão lá vem lá também. Quer dizer, havia uma proteção entre eles e o inimigo, uma ressurreição entre eles e o inimigo. E você pensou bem, o inimigo podia ver aquilo também e dizer, o que? Não vamos lutar contra aquele povo não. Eles estavam com aquele defunto, jogaram o defunto lá, o defunto vivo, olha, ele foi vivificado. O que podia pensar o exército inimigo? Dizia, vamos voltar, não vamos atrás desse povo não, porque ali no meio deles até defunto vive. Aleluia. Na mensagem o defunto vive. Nós éramos um defunto nas denominações, mortos para o batismo em nome de Jesus Cristo, mortos para Elias, mortos para crer em profeta, e quem não crê é defunto. Essa é a verdade. Mas nós estávamos mortos, nós éramos um defunto, mas Ele nos vivificou. Aleluia! Ele nos vivificou. Alguns serão vivificados. Toma isso aqui. Alguns serão vivificados, quer dizer, aqueles que morreram têm que ser vivificados. Outros serão tomados, que os que estão vivos vão ser tomados nos ares. Aleluia! E outros ficarão no sepulcro. Só vai ressuscitar depois do milênio, para o julgamento do trono branco. Mas que coisa boa, é aqueles que morreram em Cristo serão vivificados. Estão apontando, eles estão tipificados em Eliseu.
serão vivificados. Outros serão tomados, estão tipificados em Elias. Foi tomado. O irmão Brando que mostra isso daqui na mensagem. Então subiremos com ele, com Cristo. A trombeta de Deus soará. Será que o povo não pode escutar essa trombeta que já soou e os mortos em Cristo já ressuscitou primeiro? Deixa eu mostrar as duas etapas. Mortos em Cristo com a trombeta ressuscitou. Os mortos em Cristo com a trombeta. A trombeta é a mensagem do sétimo anjo. Nós ressuscitamos, saímos das denominações. Estou mostrando apenas agora alguma coisa que eu posso fazer um paralelo, certo? Isso que você vai ter que entender. Eu creio numa ressurreição física. Eu creio. Eu estou apenas mostrando isso aqui que começa ela espiritual. Ela começa assim. Como nós já temos crido no nosso rapto, nós já fomos raptados do mundo, nós fomos raptados da denominação, falta só sair da terra, porque um rapto nós já sofremos, saímos das denominações, agora falta um rapto para sair desse mundo e ir embora para a glória, amém? Essa é a realidade. Escuta aqui, o poder vivificador. E logo nós os que vivermos e tivermos permanecido, seremos arrebatados. A trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E logo nós os que vivermos e tivermos permanecido, seremos arrebatados, juntamente com eles, para encontrar o Senhor nos ares. Aleluia. Oh, irmãos, o que dá graça para você encontrar o Senhor nos ares é interessante. Paulo pregaram, porque o mesmo Senhor descerá do céu. E logo São Paulo diz, o Senhor está nos ares, nós vamos encontrar com Ele nos ares. Mas espera, ele já não desceu? Então ele desceu com a mensagem no profeta, e agora ele vai vir nos ares para nos buscar. Ele não vai buscar ninguém que não foi preparado com a mesma mensagem do mesmo Senhor que desceu do céu. A mensagem que é o Senhor que desce do céu é o mesmo Senhor que vem buscar esse povo. E se você aceitou a mensagem do alarido, o alarido que é a mensagem do profeta, essa mensagem te prepara para você encontrar com o mesmo Senhor que desceu e que vem te buscar nos ares. Aleluia, amém? O poder vivificador sobre os que vivem e o poder vivificador sobre os mortos. Sobre os mortos é para vivificá-los, tirá-los da sepultura e vivificá-los, dar vida para eles. É o poder vivificador. Poder vivificador para os que vivem é o poder vivificador vindo ao nosso corpo e mudando o nosso corpo de mortal para imortal. Poder vivificador vindo no nosso corpo para mudar-nos do mortal para o imortal. Poder vivificador para os que vivem e poder vivificador sobre os mortos. Agora, nós já sofremos a visita do poder vivificador quando estávamos mortos em delitos e pecados, e Ele nos vivificou. Deus te vivifica com a mensagem do dia. Deus não te vivifica hoje com a mensagem de Lutero, de Wesley e pentecostais. Deus te vivifica hoje com a mensagem do dia. Deus tem maná todo dia para você. E o último maná que Deus derrama na terra para o povo é o sétimo anjo. Não tem o oitavo, não tem mais nenhum para noiva. O sétimo anjo é o último bocado de maná para seu povo. Vê você? Esse mesmo poder vivificador de Deus, representado em cada um desses dois profetas. Representado em Eliseu, os mortos em Cristo. Representado em Eliseu. Representado em Elias, os vivos que vão ser levados nos ares, como foi Elias. Nós vamos ser raptados. Então estão representados nesses dois. Aí o profeta vem e diz assim: vejam, seus nomes são quase iguais. Elias, Eliseu. Os nomes são quase iguais. Elias e Eliseu. Podem ver vocês ao noivo e a noiva? Quase igual. O noivo e a noiva. Um deles é o Senhor Jesus e a outra é a senhorita Jesus. Quase iguais entre o masculino e o feminino. E vejam bem que se encontra representado aqui
190 ao nascer do sol. Agora, Elias foi tomado no rapto, representando a igreja. Muito bem, esse foi Elias. Logo, Eliseu repousou até a ressurreição. Aí os irmãos que estão dormindo são representados em Eliseu, que tem o poder vivificador nos ossos e que não pode ficar na tumba. Aquele poder vivificador é que levanta a pessoa. Não quer dizer que depois lá no cemitério a cova vai ficar aberta. Não. Quando você vê isso, que abrir os sepulcros, isso não quer dizer que as covas ficaram abertas e agora o coveiro está para lá e para cá. Sumiu o defunto daqui, roubaram o defunto daqui. Não, não é nada disso, irmãos, porque depois que nós morremos, a gente torna uma colher de cinza. Esse corpão que você tem de 100 quilos, de 200 quilos, ele murcha tanto que dá uma colher de cinza. Esse corpinho seco seu também, com essa barriguinha nossa e tudo, depois de cremado, uma colherzinha de cinza. É isso que dá. A ressurreição é isso. A ressurreição não é levantar uma carcaça velha, porque senão tornaria a morrer. A ressurreição é vivificar. Vivificar quer dizer dar vida a uma coisa morta. E se dar vida a uma coisa morta, quer dizer aquela coisa que era morta não morre mais, porque foi vivificada. É isso que Deus vai fazer. Deus não vai levantar carcaças nossas velhas, de irmãos que morreram, carcaças podres, carcaças velhas. Não é isso não. Deus vai levantar o poder que desceu naqueles ossos, que desceu naquela pele, que desceu naquela carne, o poder que viveu naquele corpo. É isso que é vivificado. Desceu naquele corpo corruptível, aí vem a ressurreição, levanta um corpo incorruptível. Amém? Agora você será a fisionomia que você tem hoje. Você será aquilo. Você será igual aos seus 18 a 21 anos. Você acha que lá do outro lado, depois da transformação, irmão Pimenta está com essa bengalinha? Não adianta então ser transformado desse jeito. Transformado para ficar com bengala na Pimenta, não adianta. Do outro lado, eu vou ser transformado, do outro lado eu vou ser meio careca, meio por enquanto, né? Meio careca. Não. Quando a transformação, então eu terei um corpo novo, vivificado, nunca mais vai morrer. E aí tem cabelo onde não tinha, tem força onde não tinha. É os nossos 18 a 21 anos, que é o tempo da vida. Depois de 20 anos o profeta diz, você começa a morrer. Você vive até os 20, depois do 20 você começa a morrer. Faz 30 anos que eu estou morrendo. Mas tem uma coisa, Ele nos vivificou. Ele nos vivificou, isso da vida espiritual, até que Ele mude tudo isso. Pegue esse corpo mortal, como diz São Paulo, e transforma no corpo imortal. Ele toma esse corruptível e transforma ele em incorruptível. E nós subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. E para sempre estaremos com o Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez, por esses momentos em sua presença. Muito obrigado pela palavra, pela luz que o Senhor dá para nós. Te damos graças porque, por sermos o povinho que somos, só temos que ser agradecidos. O Senhor tem dado uma mensagem gostosa do sétimo anjo para nós, e que completa esse ministério de Elias, filho do homem e sétimo anjo, que completou na nossa vida também o ministério de sair de Laodiceia, receber o Espírito Santo e estar hoje individualmente na pedra de coroa, aguardando a pedra de coroa que virá coletiva sobre a igreja. Senhor, mas desde já temos recebido esse ministério,
esse ministério da ressurreição, esse ministério do alarido, que é o mesmo Senhor que desceu do céu com esse alarido, com essa mensagem, com essa voz de arcanjo, que já me ressuscitou e nos ressuscitou das denominações, tirou de nós a morte e nos deu a vida da palavra do dia. E agora está nos agregando com a trombeta, essa mensagem, a trombeta, que está agregando cada um de nós na mensagem da hora, todos os eleitos para serem raptados logo em seguida. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Ouve, amigo, que triste vagueias sem ter salvação. Uma voz meiga e doce te chama, porque fechas o teu coração. A voz te chama suavemente. Abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. O perdão Jesus Cristo oferece. Oh, quão grande foi seu amor. Sobre a cruz o seu sangue vertendo, tornou-se o teu Salvador. A voz te chama suavemente. Abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita.